estruturado de mamografia, ele é composto pelas seguintes partes: indicação, técnica, achados, análise comparativa, conclusão e categorização BIRADS. Além disso, termina com a recomendação. Bom, sobre a indicação. É essencial saber se o exame é de rastreamento, ou seja, realizado como rotina numa paciente assintomática, ou diagnóstico, ou seja, realizado para avaliação de uma queixa ou controle de algum achado. Sobre a técnica, o exame pode ser realizado com técnica convencional ou digital, sendo que a digital é sabidamente muito superior em qualidade diagnóstica nas incidências básicas crânio-caudal e médio-lateral oblíqua de cada mama. Ainda na técnica, podem ser utilizadas incidências adicionais como magnificação, compressão localizada, perfil absoluto, Eklund, entre outros. A utilização de marcadores em lesões cutâneas, cicatrizes e queixas palpáveis também pode ser registradas na parte da técnica. Os achados, eles incluem informações sobre composição mamária, eventuais lesões observadas, nódulos, calcificações, assimetrias e distorções e sobre os prolongamentos axilares. É importante ressaltar que o laudo da mamografia diagnóstica ele precisa responder a uma dúvida, a dúvida que motivou o exame, sinalizando se o achado corresponde à queixa ou se não achados que justifiquem, podendo ser necessários aí exames complementares. A análise comparativa é também essencial nos exames de mama, lembrando que se um achado se mantém estável ou se é novo, a gente tem impacto sobre a categorização BIRADS. E por fim, deve-se concluir o laudo, incluindo a categorização conforme o BIRADS e a recomendação de conduta que está, na maioria das vezes, atrelada à categorização. Como já mencionado, as incidências básicas da mamografia elas são crânio-caudal e médio-lateral oblíqua de cada mama, e elas podem ser realizadas associadas à tomossíntese quando esse recurso estiver disponível. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem as incidências básicas da mama direita e da mama esquerda, sendo que na mama esquerda foi colocado um marcador radiopaco no local de uma queixa palpável apontada pela paciente. Quando há uma lesão mamária, é necessário fornecer alguns dados para a adequada descrição da lesão no laudo. Então, aqui a gente tem esse exemplo aqui. Nódulo hiperdenso, irregular, especulado, no terço médio do quadrante superolateral da mama direita, medindo 1 centímetro e distando 3,5 centímetros da papila. Esses dados fornecidos, eles são as características da lesão conforme os descritores preconizados pelo BIRADS, a localização da lesão informando a lateralidade, o terço e o quadrante da mama em que a lesão se encontra, as medidas, como o maior eixo da lesão, e a distância da lesão, a papila ou ao complexo aureolo-papilar. Essa tabela aqui, ela resume os descritores do BIRADS na mamografia, da ultrassonografia e também da ressonância magnética, que serão discutidos em aulas específicas também deste curso. E como realizar a localização da lesão? Primeiro passo, identificar a lateralidade da lesão. Então, ao realizar a mamografia, a técnica deve escolher adequadamente no aparelho qual incidência e de qual mama ela vai realizar a imagem. Se a escolha da técnica for acertada, o sistema PACS, ele automaticamente carrega as imagens a serem laudadas, né? E ele automaticamente também indicará qual é a incidência e de qual mama. Se configurado para mostrar as 4 imagens, por convenção, o sistema normalmente mostra as imagens da mama direita à esquerda e as imagens da mama esquerda à direita da tela. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem imagens da mama direita e da mama esquerda, observando-se uma lesão desenhada na mama direita. Segundo passo, identificar o terço da mama em que a lesão se encontra. A mama ela pode se dividir em 3 terços, traçando-se linhas aí que são paralelas à musculatura peitoral. Esses terços são anterior, médio e posterior. O terço anterior é mais próximo da papila e o terço posterior é mais próximo do músculo peitoral. Então, nesse exemplo aqui, nossa lesão desenhada se encontra no terço médio. O terceiro passo é identificar em que quadrante se encontra a lesão. Para dividir os quadrantes na incidência da mamografia, a gente traça uma linha que é perpendicular à musculatura peitoral da papila até o músculo. Na crânio-caudal, por convenção, a parte superior da imagem é o aspecto lateral e o inferior é o aspecto medial. Na incidência médio-lateral oblíqua, a parte superior é superior, a inferior é a inferior. Então, para determinar se a lesão se encontra no quadrante superolateral, no quadrante inferolateral, no quadrante supermedial ou no quadrante inferomedial, é necessário ter as imagens das 2 incidências ortogonais. A crânio-caudal vai determinar se a lesão é lateral ou medial e a médio-lateral oblíqua vai determinar se a lesão é superior ou inferior. Lembrando que se a lesão estiver localizada na projeção da linha que divide os quadrantes, a lesão se encontra na união, podendo ser união dos quadrantes superiores, união dos inferiores, união dos laterais e união dos mediais. Tá? Então, nesse exemplo aqui, nossa lesão desenhada se encontra na lateral, na incidência crânio-caudal, superior na incidência médio-lateral oblíqua. Então, juntando tudo isso, a lesão se encontra no quadrante superolateral da mama. Vamos agora combinar todos os passos dos slides anteriores. Fica claro quais são os dados fornecidos do exemplo, né? A lesão, conforme os descritores do BIRADS, é um nódulo hiperdenso, irregular e especulado. Ela está localizada no terço médio do quadrante superolateral da mama direita. E aqui as medidas: 1 centímetro, que é o maior eixo, 3,5 centímetros, que é a distância da
papila. A complementação da mamografia com ultrassonografia, ela pode trazer informações adicionais em diversas situações. E é por isso que é tão importante e é por isso que estamos fazendo essa aula. Quais são as situações que a gente destaca? Laudo B0 da mamografia, como um nódulo isodenso, oval e circunscrito ou obscurecido, ou uma assimetria focal numa paciente assintomática. Nesses casos, a ultrassonografia será determinante na categorização final das lesões. Laudo B4 e B5 da mamografia, sem impacto sobre a categorização da lesão, mas muito útil para avaliar a mais adequada via de biópsia percutânea, que deve ser preferencialmente realizada por ultrassonografia se houver correspondência do achado, porque a biópsia por ultrassonografia é mais acessível e mais confortável do que a biópsia por estereotaxia. Vou abrir um parênteses aqui para fazer um fluxograma sobre como escolhemos a mais adequada via de biópsia e o mais adequado tipo de procedimento para a via de biópsia escolhida, a depender do método que caracterizou a lesão e do aspecto da lesão. O mais importante desse fluxograma é que a gente evidencia que quando a lesão é caracterizada na ultrassonografia, esse é o método preferencial de biópsia, porque, novamente, é o mais acessível e o mais confortável para a paciente. E quais são as dicas para a gente localizar na ultrassonografia uma lesão que inicialmente foi vista na mamografia? São 3 itens a serem observados: localização da lesão, características da lesão e presença de lesões coexistentes que possam servir aí como ponto de referência para a identificação da lesão na ultrassonografia. Sobre a localização, deve-se atentar à lateralidade, terço, quadrante e distância da papila. Vale lembrar que lesões mediais elas podem se apresentar um pouquinho mais superiores e lesões laterais também podem se apresentar um pouquinho mais inferiores na ultrassonografia do que na mamografia. Então, por exemplo, uma lesão no quadrante superolateral na mamografia pode eventualmente estar aí na união dos quadrantes laterais na ultrassonografia e ainda assim ser uma lesão correspondente. Sobre as características da lesão, deve-se identificar o tipo de lesão. Por exemplo, lesões nodulares na mamografia, elas tendem a se apresentar como nodulares na ultrassonografia. E lesões não nodulares na mamografia, como extensas calcificações, elas tendem a se apresentar como lesões não nodulares na ultrassonografia. Além disso, se o tipo de lesão for nodular, deve-se avaliar forma e margem da lesão. Então, por exemplo, um nódulo irregular especular na mamografia, ele se apresenta como um nódulo irregular na ultrassonografia e não como um nódulo oval e circunscrito. O tamanho da lesão também deve ser considerado sem grandes variações entre as medidas da mamografia e da ultrassonografia. E por fim, lesões coexistentes e mais facilmente identificáveis na ultrassonografia, elas podem ser utilizadas como ponto de referência para se caracterizar uma lesão mais sutil. Alguns exemplos desses pontos de referência são lesões benignas como o cisto e o fibroadenoma, a lesão índice de um câncer de mama, por exemplo, quando você está buscando um satélite, e também a presença de cicatriz e alterações pós-cirúrgicas. Também podem ser utilizados como pontos de referência implantes, vasos. E o vaso, lembrar que ele é bastante utilizado como um parâmetro para localizar um nódulo que pode corresponder a um linfonodo intramamário, porque os linfonodos intramamários, eles normalmente estão próximos, a um vaso. Então, para adequada correlação entre os métodos, é essencial que mamografia, laudo e imagens, que acabou motivando a ultrassonografia, esteja disponível. Além disso, parâmetros técnicos adequados da ultrassonografia também são essenciais na avaliação das lesões mamárias. Então, eu resumi aqui nessa tabela quais são esses parâmetros, tá? Os parâmetros técnicos, eles foram aí detalhadamente discutidos em aulas anteriores, aí como a aula de lesão cística mamária, mas aqui um resumo para vocês. Bom, vamos falar um pouquinho da anatomia. Anatomicamente, essas são as estruturas da mama caracterizadas na ultrassonografia. Tá? Do mais anterior ao mais posterior, o que a gente vê é a pele, a gordura pré-glandular, o parênquima glandular, a gordura retroglandular, a musculatura peitoral, a pleura e o pulmão. A imagem adequada, ela deve incluir aí a pleura e uma pequena porção do pulmão, mas não muito dessas estruturas, porque o foco está na mama, tá? Mas a gente inclui um pouquinho porque a gente quer garantir que a totalidade da imagem contemple apenas estruturas mamárias e principalmente estruturas mamárias, tá bom? Alguns exemplos para vocês. Neste exemplo, a gente tem um nódulo isodenso, irregular e especulado no terço médio do quadrante superolateral da mama direita e que na ultrassonografia direcionada, se mostrou um nódulo hipocogênico, irregular e especulado e não paralelo, também na união dos quadrantes laterais da mama direita, em correspondência ao achado. Nesse outro exemplo aqui, uma paciente fez uma ressonância magnética para uma avaliação de implantes, observando-se um nódulo irregular no terço médio do quadrante superolateral da mama direita, junto
ao aspecto anterior do implante. Posteriormente, ela fez uma mamografia e uma ultrassonografia para avaliação complementar do achado da ressonância magnética. Na mamografia, a gente também tem um nódulo irregular especulado na projeção do terço médio dos quadrantes laterais da mama direita, na incidência crânio-caudal exagerada lateral com manobra de Eklund. Aqui vale lembrar que o nódulo ele não foi individualizado nas outras incidências, né, na incidência média lateral oblíqua, no caso, porque ele estava provavelmente obscurecido pelo implante. Ele é muito próximo do implante e o implante acaba obscurecendo a lesão. Na ultrassonografia direcionada, a gente vê um nódulo hipocogênico irregular indistinto no quadrante superolateral da mama direita, junto ao implante, em correspondência ao achado da ressonância e da mamografia. E aqui fizemos também a avaliação adicional com Doppler, que mostra que tem um fluxo decorrente de um vaso nutridor da lesão. Como considerações finais dessa aula, então, vale ressaltar: a mamografia e a ultrassonografia são os exames de imagem mais comuns das mamas. A mamografia é o exame principal para pacientes que se encontram na faixa etária e no grupo de risco do rastreamento. A ultrassonografia normalmente é um exame complementar à mamografia. Embora eles sejam métodos diferentes, por ambos se tratarem de exames da mesma estrutura que a mama, frequentemente a gente tem aí sobreposição entre os achados da mamografia e da ultrassonografia. A correlação dos achados entre esses dois exames é essencial para mais adequada interpretação de uma lesão e, consequentemente, para mais adequada determinação da conduta. Saber interpretar os principais achados da mamografia aumenta a capacidade da ultrassonografia de detectar lesões e otimiza também o tempo de realização do exame, sendo um recurso importante mesmo para aqueles que não são especialistas em radiologia mamária. Há lesões que podem se apresentar com características suspeitas a mamografias, porém com aspecto tipicamente benigno à mamografia. A correlação entre os métodos é importante. Se o ultrassonografista acreditar estar diante dessa situação, a correlação com a mamografia ela é essencial, inclusive com a possibilidade de se caracterizar a ultrassonografia com um BIRAD 0 e complementar com mamografia. Então eu falei a aula toda sobre fazer mamografia primeiro e ultrassom depois, mas também existe a situação em que por algum motivo a paciente fez ultrassom primeiro e a mamografia vai ser feita depois. E quais são essas situações aqui, só para listar para vocês, clássicas de lesões que são suspeitas na ultrassonografia, mas que se provam benignas na mamografia. Então esses aqui são os exemplos, né? Então, exemplos clássicos, tá bom? Lembrando que a correlação é essencial para evitar os falsos positivos, começando pela coluna aí da esquerda, no primeiro caso, um cisto oleoso, no segundo caso, uma estatonecrose, no terceiro caso, um fibroadenoma em involução com calcificações grosseiras em pipoca, já aqui na coluna da direita, no primeiro caso, um fibroadenolipoma ou amartoma, no segundo caso, um linfonodo intramamário e no terceiro caso, uma ginecomastia.